Graça e paz, amados, amém? É um privilégio imenso poder estar aqui com os irmãos nesta noite. Eu e minha família, nós somos membros dessa igreja. Talvez você diga assim, mas acho que eu nunca vi esse camarada aqui. Mas nós somos membros aqui já faz algum tempo. E eu agradeço a Deus pelo cuidado dos nossos pastores, que têm sido tão carinhosos, cuidadosos, zelosos para com a minha vida e a vida da minha família. Nós estivemos à frente da Associação Centro das Igrejas Batistas durante 9 anos, trabalhamos ali durante 9 anos, atendendo as igrejas e alguns projetos que a associação vinha desenvolvendo. Mas neste ano as coisas mudaram, Deus mudou a direção na nossa vida e mudou realmente com bastante radicalidade. E Deus falou, não, eu tenho outra direção, tenho outro rumo para você e para a sua família. Nós aceitamos um grande desafio e desde o momento em que aceitamos esse grande desafio, Deus tem ministrado ao nosso coração, Deus tem falado grandemente à nossa vida sobre aquilo que Ele deseja, primeiramente de nós, porque não adianta fazer a obra ou ir para um grande desafio sem que haja aquela manifestação de Deus na nossa vida. Nós precisamos ser cheios da graça, cheios do poder do Espírito Santo, para que possamos cumprir aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Deus nos dá a direção, mas a gente precisa se render, se entregar, se prostrar e deixar Deus moldar-nos de acordo com a forma dEle, do jeito dEle, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas, mas da nossa forma, do nosso jeito, nosso jeitão de ser. E muitas vezes as coisas não dão certo e a gente se pergunta, por que não deu certo? Por que não deu certo? Tudo era bom, a intenção era boa, né? A visão era boa, tudo era bom, mas faltava algo, a entrega, se entregar por completo, deixar Deus direcionar tudo da forma dEle, do jeitão dEle, de Deus e não nosso. E Deus tem falado nesses últimos dias muito a minha vida sobre a presença dEle, presença de Deus na nossa vida. Nós pensamos e muitas vezes e falamos e comentamos sobre a presença de Deus, oramos, clamamos a Deus pela presença dEle, mas muitas vezes acaba sendo algo assim, tão religioso, tão, aquilo que já está dentro do nosso vocabulário, e a gente então vai falando, vai pronunciando, mas Deus quer muito mais do que isso. Não é só que venhamos a falar sobre presença, mas é viver na presença, é se entregar e entrar na presença de Deus, realmente sentir o poder de Deus, a mão de Deus, o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos disso, nós necessitamos disso, cada um de nós, independentemente de quem seja, nós carecemos da presença de Deus, nós necessitamos. O salmista, ele fala muito sobre isso, sobre estar na presença do Pai, na presença do Senhor, na presença de Deus, do Deus de Israel, do Deus todo-soberano. Ele escolheu por um momento, onde o profeta, ele faz uma colocação para ele, dizendo, olha, o que você prefere, isso, aquilo, cair nas mãos do homem ou cair nas mãos de Deus? Eu prefiro estar na presença de Deus, mesmo que Deus tenha algo para a minha vida, eu prefiro estar nas mãos de Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus, e eu quero falar nesta noite sobre isso. E 2 textos me chamam muita atenção sobre essa presença. E a presença de Deus, ela precisa ser real não só na nossa vida, mas dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Nada é mais valioso que a presença de Deus na nossa vida, na nossa família. Nada é mais valioso.
do que a presença de Deus. Irmãos, não troque a presença de Deus por nada neste mundo, nada, nenhum bem, nenhum melhor carro, nem a melhor casa, nem a melhor empresa, nada é mais valioso do que a presença de Deus. Nós podemos ver isso claramente na vida de Jó, nada foi mais importante para Jó do que Deus, do que estar na presença de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Quero ler apenas o versículo 12 e quero depois falar um pouco sobre esse contexto, para que nós possamos entender esse panorama dessa presença de Deus que é tão especial e tão maravilhosa, e foi assim na vida do povo de Israel, na vida de Davi. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Nós precisamos, necessitamos, carecemos do Senhor, carecemos da Tua mão, ó Pai, que nos protege, nos guia, nos orienta, mas que também nos exorta, que também nos chama a atenção, que nos corrige para que possamos caminhar de acordo com aquilo que o Senhor deseja, de acordo com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite e pedimos que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para mover sobre os nossos corações e ministrar, ó Pai, a Tua palavra em cada vida, em cada coração que aqui se encontra nesta noite, a começar em mim. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, ó Pai, que esta palavra seja realmente desafiadora, motivadora para as nossas vidas, e nos leve, Senhor Deus, a viver uma vida que realmente, Senhor Deus, as pessoas lá fora possam olhar e ver Cristo através de nós. É o que nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, essa história, ou esse contexto da história do povo de Israel, nos fala um pouquinho sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, e Davi está aqui no momento em que ele está buscando esta arca na casa de Obed-edom. Mas esta arca, ela já teve um percurso bem muito longo e que uma duração de muitos anos, quase em torno de 60, 70 anos, para que chegasse a esse momento, a esse desfecho dessa história, desse momento em que Davi está buscando a arca na casa de Obed-edom. A arca, ela foi tomada, ainda lá, quando o sacerdote era Eli, ele, juntamente com seus filhos, Ofni e Finéias, e eles estavam ali, eles cuidavam da arca, eles tinham essa responsabilidade, esse compromisso. Mas naquele momento crucial da história, e já finalizando o ministério de Eli, acontece algo terrível, onde o povo de Israel entra em batalha com os filisteus vencem aquela batalha, eles levam aquela arca para a sua terra, para as suas cidades, e lá eles têm uma situação bastante delicada, porque eles queriam tratar a arca de uma forma igualitária com o seu Deus, né, com o Deus deles lá, com o Deus do seu povo.
E aí então tem todo um momento ali onde a manifestação do poder, da grandeza do Deus de Israel. Então Dagon, que é o Deus deles ali, cai por terra, e eles veem então que eles precisam fazer algo, e depois da arca passear por todas as outras cidades dos filisteus, eles desejam então devolver aquela arca para os israelitas. Então eles pegam a arca, colocam a arca num carro de boi novo, e aí pega esta arca, coloca ali e diz: olha, nós vamos seguir esse carro de boi, para que a gente possa ver se ela realmente vai para lá, se ela vai voltar, porque se ela voltar para lá, para Bet-Semes, era a cidade em que ela estava caminhando, então se ela voltar para lá, é porque realmente esse Deus é um Deus tremendo, um Deus todo-poderoso. Mas se ela tomar um outro rumo, então tudo que aconteceu aqui foi algo que não tem sentido nenhum, foi algo que aconteceu e pronto, passou, acabou, não tem nada a ver com esse Deus de Israel. Mas a arca foi embora, com um carro de boi para Bet-Semes. Em Bet-Semes chegou, eles fizeram festa com aquela arca, e aí eles tiveram um momento em que eles foram olhar dentro da arca, e aí morreu ali várias pessoas, vários homens dali naquele momento, porque olharam dentro da arca. E aí então eles pensaram: vamos levar a arca para algum lugar, e eles levaram a arca para a casa de Aminadab. Leva essa arca para ali, para a casa de Abinadab, e deixa essa arca ali. Então ele consagra um dos seus filhos para que possa cuidar daquela arca, e aquela arca fica ali. Aquela arca passa muitos anos ali na casa de Abinadab. Queridos, logo depois que a arca volta, Eli já tinha havido a morte de Eli, e então Samuel, ele começa então a ser o sacerdote, o líder religioso do povo de Israel, e tudo aquilo vai acontecendo. O contexto vai mostrando que o povo realmente estava buscando algo, mas a arca foi deixada de lado, a arca foi esquecida, ficou lá na casa de Abinadab, a arca ficou lá. Samuel tomou seu rumo, continuou liderando o povo de Israel, mas houve um momento em que pediram um rei, veio Saul. Saul não se importou com a arca, passou-se então em torno de 40 anos, e aí então Saul é morto, e aí vem Davi assume, mas Davi havia assumido primeiro o reino de Judá, uma parte do reino, e aí então logo depois que ele assume todo o reinado, ele então decide: precisamos buscar a arca da aliança. Precisamos buscar a arca da aliança. Para Davi, a presença de Deus era fantástica, ele não poderia continuar sem a presença de Deus. A arca significava e simbolizava a presença de Deus. Davi entendia a importância. Davi sabia que ele não podia continuar guerreando, lutando pelas suas próprias forças. Ele precisava da presença de Deus. Ele precisava de algo a mais na sua vida. Ele precisava da presença de Deus. Ele tinha necessidade da presença de Deus na sua vida. E ele queria que todo Israel fosse abençoado com a presença de Deus, com a arca no centro do reino de Israel. Davi então vai buscar, junta lá 30 mil homens, tudo, prepara tudo, faz uma grande festa, leva os levitas tocando, cantando, e vai buscar a arca na casa de Abinadab. Mas quando ele chega lá para buscar a arca, os filhos Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, então eles dizem: olha, trouxeram a arca num carro de boi novo. Davi havia se esquecido de algo muito importante, e aí então ele diz: não, beleza, um carro de boi, vamos providenciar um carro de boi novo, e vamos então colocar essa arca lá em cima. Colocaram a arca em cima do carro, e aí saíram com esta arca, e Aiô e Uzá foram cuidando desta arca. Mas chegou num momento, num determinado local da estrada, que os carros balançaram, e Uzá foi pegar a arca, foi segurar a arca, e ele morre. E Davi diz: e agora? O que vou fazer?
vou continuar nessa trajetória, vou levar a arca. Davi então decide não levar mais a arca, porque temeu muito a Deus e aquilo que havia acontecido com Uzá. Davi deixa a arca, e aí então, que nós gostaríamos de pensar juntamente com os irmãos nesta noite. Queridos, nós não podemos ser indiferentes à presença de Deus. Nós não podemos ser indiferentes à presença de Deus. Mais de 40 anos, na casa de Abinadab, nada se sabe, nada se fala a respeito do que aconteceu, e nós podemos olhar a indiferença de Abinadab, nós podemos ver a diferença de Saul, nós podemos ver a indiferença de tantas e tantas outras pessoas, do povo de Israel mesmo, quanto à presença de Deus, e eles então trataram a arca ou a presença de Deus como algo, como um amuleto, que precisava, quando precisasse, quando tivesse uma guerra, vamos pegar a arca e vamos levar para a guerra, que Ele vai nos dar a vitória. A presença de Deus se tornou ali para o povo de Israel, e eles estavam vivendo esse momento de distanciamento, de esfriamento espiritual, porque eles não valorizavam e não estavam valorizando a presença de Deus através da Arca da Aliança. E nós estamos falando aqui da Arca da Aliança como um símbolo para o povo de Israel. E nós precisamos aprender que nós não podemos tratar a presença de Deus com indiferença. Nós não podemos tratar a presença de Deus como os filisteus trataram. O nosso Deus não é mais um Deus, é o Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. A presença de Deus é inegociável. Você não pode negociar a presença de Deus com outra coisa. Você não pode negociar a presença de Deus com um futebol, com o carro novo, com a casa nova, ou com qualquer outra coisa, ou com os prazeres, as alegrias que esse mundo pode até oferecer. Nós não podemos negociar a presença de Deus de forma alguma e tratar com indiferença. Nós vimos algumas situações bastante contundentes e muito fortes dentro desse contexto. Uma delas é o momento em que Uzá tenta segurar a arca. A intenção é boa, mas é com a força do braço que ele estava ali tentando segurar a presença de Deus. Nós não podemos segurar e não podemos deter Deus ou trazer Deus pela força do nosso braço, ou porque nós vamos à igreja, ou porque nós estamos aqui, ou porque nós somos bons dizimistas, colaboradores, ofertantes e qualquer outra coisa, ou porque nós somos músicos, ou porque pregamos, ou porque nós cuidamos lá da frente, ou da mídia e de tantas outras coisas, porque trabalhamos dentro do reino. Nós temos a presença. Muitas vezes nós não temos a presença de Deus. Estamos fazendo as coisas mecanicamente, assim como Abinadab, assim como Saul, e Saul foi destituído porque ele não obedeceu, ele não buscou a presença de Deus. Precisamos buscar, sim, grandemente a presença de Deus. Nós não podemos negociar, nada é mais valioso que a presença de Deus. Outra coisa, não perca a oportunidade de receber a presença de Deus. Abinadab perdeu a oportunidade, jogou ela fora, mas ela chega num determinado lugar, em que alguém recebe a Arca da Aliança dentro da sua casa, e esse alguém, ele recebe com alegria, com temor, com sinceridade de coração, com adoração. Ele recebe a Arca de Deus como algo que chegou. Deus chegou à minha casa, Deus está na minha casa, Deus faz parte da minha família, Deus faz parte da minha vida, eu não vou abrir mão mais disso de forma alguma. Obed-edom recebe esta arca com muita alegria, porque se não o fosse, ele não seria grandemente abençoado como foi. Corra riscos
para ter a presença de Deus. Corra riscos. Obed-edom sabia do que havia acontecido pouco tempo ali, de alguém bater a sua porta. Ele ficou sabendo o que é a arca. A arca é a presença de Deus, mas por quê? O que aconteceu? Aconteceu isso, isso, isso. Ah, mas tudo bem, é a presença de Deus? É a presença de Deus, então eu quero. Presença de Deus é algo fantástico e maravilhoso, é inegociável, e a gente não pode, de forma alguma, abrir mão dela. A presença de Deus é mais do que estar aqui. É relacionamento, é sentir Deus, é ouvir Deus, ouvir a voz de Deus. É você nos seus momentos de oração sentir a mão do Pai, trazendo refrigério sobre a sua vida, sobre o seu coração. Nós precisamos desejar isso, mais do que qualquer outra coisa. O salmista, no Salmos 85, ele nos fala algo bastante interessante. No Salmos 84, ele nos mostra algo bastante interessante. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia lá, nós pudéssemos dar uma olhada rapidinho. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Salmos número 84. Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos átrios do Senhor, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol, Senhor Deus é sol e escudo, Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Quero estar na casa do Senhor, nos átrios do Senhor. Um dia nos átrios do Senhor vale mais que 1000. Não era nem no Santo dos Santos, era nos átrios, aonde todo mundo estava. Só pelo fato de estar ali, ele dizia, vale mais que qualquer outro lugar, de que qualquer outra coisa. A presença de Deus é inegociável, vale mais que qualquer coisa. Nós não podemos negociar de forma alguma. Salmos de número 51. Salmos de número 51, ele também fala, versículo 10 e 12, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me tires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Presença do Senhor. O salmista Davi, ele sabia realmente o valor dessa presença sobre a sua vida, sobre a sua casa. Nós precisamos buscar essa presença de Deus, essa intimidade, esse relacionamento, através da leitura, através da oração, através do jejum. Nós precisamos buscar. Mas eu disse que nós tínhamos 2 textos.
O primeiro texto fala sobre Obed-edom, a família de Obed-edom. Eu queria que você pensasse comigo, imaginasse quanto tempo Obed-edom clamava por um socorro. Há quanto tempo Obed-edom buscava uma resposta, uma solução. Obed-edom, com certeza, eu posso pensar e imaginar isso, trabalhar isso, pensar sobre isso. É como se ele clamasse por um milagre. Quantas famílias clamando por um milagre, por um socorro, por algo de Deus, na sua vida, na vida dos seus filhos, na sua esposa, no esposo. A bênção bate à porta da casa de Obed-edom. E quando há a presença de Deus, é real, há transformação. Há transformação, eu creio nisso. Amém? Você crê também em milagres? Nós cremos em milagres. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Se você puder abrir, 18, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Há alguma coisa difícil que Deus não possa fazer? Obed-edom, Obed significa serviço. Edom pode ser a nacionalidade, os edomitas, ou vindos de Esaú. Talvez Obed-edom era um homem que não tinha nada que pudesse oferecer a alguém. Era alguém desprezado pela comunidade. Ele morava à beira do caminho. E contam os historiadores que quem morava à beira do caminho naquela época era quem pedia, quem necessitava de ajuda, quem precisava, quem era desprezado, e muitas vezes ali ficava ali porque alguém passava, ajudava, deixava alguma coisa. Mas naquele dia, a bênção bateu à sua porta. Davi manda os seus soldados, procura a casa, olhou aquela casa. Eles não sabiam quem era Obed-edom. Mas a gente pode trazer essa reflexão para nós. Meu querido, eu posso não saber quem é você. Eu posso não saber as suas lutas, as suas aflições, as suas necessidades. Mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Deus conhece os seus pensamentos. E Deus sabe o que você está precisando nesta noite. E hoje Deus pode estar batendo na sua porta, como Ele bateu na casa de Obed-edom. Obed-edom recebe a arca. Mas a gente poderia pensar: quantas noites de choro? Quantas noites de choro? O salmista, ele diz no Salmo 30, versículo 5, na parte B, ele fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse choro, essa noite, nós não sabemos, ela pode ser um tempo, ela pode ser 2 dias, 3 dias, 1 dia, pode ser uma semana, pode ser anos, pode ser meses. Mas o salmista continua dizendo: confia, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo vai fazer. Confia.
quanto lamento, quanta tristeza. Mas um dia a bênção chegou, bateu a porta da casa de Obed-edom, e a sua família foi transformada pelo poder de Deus. A sua casa foi transformada pelo poder de Deus. Obed-edom entendia que não há nada mais valioso do que a presença de Deus, do que a arca da aliança ali, que simbolizava a presença do Senhor. 3 meses a arca ficou na casa de Obed-edom. Davi ouve a respeito do que está acontecendo na casa dele. Obed-edom está sendo grandemente abençoado pela arca, pela presença de Deus lá na casa dele. Davi disse: nós precisamos buscar essa arca e trazer para que todo Israel seja abençoado com a presença de Deus. O segundo texto, e vai nos mostrar a presença de Deus também, mas é no Novo Testamento, e nos leva a Caná da Galileia, no capítulo 2 de João. E ali nós vamos extrair algumas lições importantes, fundamentais para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, para nós aqui nesta noite. Não vou ler o texto porque você conhece o texto, eu creio nisso, mas abra sua Bíblia lá em João no capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Querido, quando a presença de Deus é real, a água vira vinho, a água vira vinho, o milagre acontece. Quando a presença de Deus é real, a água vira vinho, e do melhor, é coisa boa. Quando Deus faz, é coisa boa. Mas a gente precisa entender algumas coisas, e aí nós vamos relacionar também com o texto do Velho Testamento, que nós lemos e que nós vimos a respeito de Obed-edom. Convide Jesus para dentro da sua casa, é a primeira lição. Convide Jesus para dentro da sua casa. Não abra mão de Jesus habitar, de Jesus fazer parte da sua família, da sua casa, da sua vida, do seu dia a dia, do seu trabalho, na escola, seja onde for. Não abra mão, convide, traga Jesus para dentro. Jesus foi convidado para fazer parte, para estar dentro daquele casamento, dentro daquela festa. Aquela festa durava alguns dias. Jesus está ali, Ele dá início aos seus milagres, às manifestações sobrenaturais, o seu ministério, dentro daquele casamento. A presença de Deus é inegociável, não há nada mais valioso do que a presença de Deus. Convide Jesus. Quando Jesus faz parte da nossa vida, da nossa casa, do nosso casamento, nós temos discernimento, nós temos orientação diante das circunstâncias, diante dos problemas. Quando Jesus faz parte, quando Jesus está presente, quando a presença de Deus é real, e esta é a segunda lição e que a gente aprende aqui nesse texto, é que quando Jesus está ali dentro daquele casamento, a mãe de Jesus observa que está faltando algo, tem um problema, tem uma situação difícil, constrangedora para os noivos, para o pai da noiva. Está faltando algo, está faltando vinho. E dentro do contexto que a gente vê a respeito do vinho, vinho significava ou simbolizava alegria. Então está faltando alegria dentro desse casamento, dentro desta festa.
Mas Jesus está presente. Mesmo com Jesus dentro da família ou dentro da sua casa, a tempestade vem, a luta vem, o problema vem. Muitas vezes nós achamos que somos imunes a situações difíceis, mas não somos. Não somos. Quando nós decidimos, há mais de 10 anos, 12, eu não lembro quantos, 2001, para agora vai dar quantos anos? Meu Deus, 17? Há 17 anos atrás, Deus nos mostrou um lugar para plantar uma igreja. Nós aceitamos o desafio. E nós abrimos mãos de muita coisa, porque entendíamos que o principal não era o dinheiro, mas era a direção de Deus, era a presença de Deus. Nós recebemos outros convites naquele tempo, naquela época, que eram muito bons. Mas Deus nos deu a direção para ir para um determinado lugar. Você vai para lá, plantar uma igreja. E Deus falou com muita clareza ao meu coração. Eram as 11 horas da noite, quando Deus falou isso. Depois daquele dia, qualquer convite que viesse, não tinha importância. Porque para mim o que valia era o que Deus havia dito. E nós fomos. Mas quando nós fomos, quando nós pisamos naquela terra com a nossa família, nós tivemos uma situação muito difícil de enfermidade dentro da nossa casa. Muito difícil. E não foi fácil. Internação, 40 dias. Mas a gente acreditava, confiava, porque mesmo diante da tempestade, mesmo diante daquela luta, daquela tristeza, mesmo que a alegria por um instante ali, ela tinha dado tinha se tornado turva, o negócio estava meio complicado, mas a gente acreditava, a gente confiava que Jesus estava dentro, nós havíamos convidado, Jesus fazia parte, Ele estava, a presença de Deus era real, e Deus abençoou, Deus fez um milagre, houve cura, Deus curou, Nós estamos aceitando um novo desafio e estamos enfrentando grandes lutas de novo. Lutas muito duras. Mas eu acredito na providência, no milagre, porque Jesus faz parte da nossa família. A tempestade vem, a dificuldade vem, mas se Jesus está dentro do barco, a tempestade vai se acalmar. Nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar, porque quando a presença de Deus é real, a água vira vinho, e do melhor. Então lute, identifique, busque identificar o que está acontecendo, qual é o problema? Qual é o problema? O problema qual é o problema? Maria foi lá e apresentou o problema, a dificuldade, e apresentou para quem? Para Jesus, Ele estava dentro da casa. Nós não temos que correr para um lado e para o outro, nós temos que saber a quem a gente vai. Quantas vezes a gente busca solução em tantas outras coisas?
Se é financeiro, vamos buscar alguém que tem dinheiro. Se é emprego, alguém tem emprego para nos dar. Se é alguma... Irmãos, apresente o problema primeiro para quem está dentro da sua casa, Jesus. Se ele não resolver, quem vai resolver? Se ele não abrir a porta, quem vai abrir? Precisamos confiar, precisamos acreditar. Identifique o problema e apresente ele a quem realmente pode resolver. Mas uma outra lição, a quarta lição: obedeça. Obedeça. Se nós olharmos para identificar o problema, Davi identificou o problema. O que estava acontecendo? Porque ele havia cometido um erro ao levar a arca. A arca não deveria ser levada num carro de boi. A arca deveria ser levada através de 4 sacerdotes preparados para isso, segurando o varão, e a arca ali sendo carregada nos ombros de 4 homens. Era assim que a arca deveria ser carregada. O problema simplesmente não foi usar, que levou a mão, ele levou a mão para segurar, quis segurar a presença de Deus pela força, mas Davi havia cometido um erro em fazer as coisas conforme o mundo faz. Nós não fazemos as coisas conforme o mundo faz, nós fazemos as coisas conforme Deus nos orienta. Obedeça ao que Deus mandar, mesmo que pareça loucura. Os homens ali, quando Jesus diz: olha, vocês têm, o que vocês têm? Nós temos aqui 4 jarros, 4 vasos, nós temos umas talhas aqui, tem água dentro aí. Ele falou: encha mais de água, coloque mais água aí. Os homens poderiam dizer: olha, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas eles obedeceram ao que Jesus havia dito: coloque água. E eles colocaram, traga para mim, trouxeram. Quando Jesus mete a caneca lá dentro, é água, mas quando Jesus tira a caneca, é vinho. E do melhor, é um milagre, é a manifestação de Deus. Quando nós obedecemos, Deus faz o milagre. Quando você obedece ao que Deus está mandando você fazer, faça. Faça. Mesmo que isso lhe custe algo. Davi superabundou ao levar a arca pela segunda vez, quando tirou a arca da casa de Obed-edom. Os sacerdotes que carregavam a arca davam 6 passos, 6 passos, e Davi sacrificava novilhos e carneiros. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. Dentro da questão geográfica, me parece que são 12 quilômetros, alguma coisa assim. Imagine 12 quilômetros, 6 passos, sacrifício, 6 passos, sacrifício. Irmãos, Davi superabundou. Ele podia simplesmente fazer um sacrifício só, e o outro, quando chegasse lá, estava tranquilo, estava de boa, ele já estava fazendo a coisa certa, mas ele superabundou. Presença de Deus é inegociável, não há nada mais valioso do que a presença de Deus. Ele poderia... poderia matar todos os bois que ele tivesse. Para ele não importava, o que importava era agradar o coração de Deus. Irmão, agrade o coração do Senhor, superabunde, faça mais, entregue-se mais, renuncie-se mais. Deus tem falado muito no meu coração sobre isso, sobre a sua presença. Ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós precisamos entender isso como servos, como filhos, como discípulos. Eles obedeceram. Jesus agiu.
Quando Jesus entra com a providência, é tremendo. Ele entrou com a providência, o milagre aconteceu. O vinho se transformou, a água se transformou em vinho e do melhor. Eles ainda questionaram, olha, o dono da festa sempre coloca o vinho melhor primeiro, e quando todo mundo já bebeu bastante, aí coloca o inferior, que ninguém vai nem perceber. Mas o Senhor está fazendo ao inverso, está colocando o melhor agora. É porque Jesus agiu. Jesus transforma a tristeza em alegria, transforma choro em riso. Jesus transforma casamentos destruídos em casamentos restaurados. Muitas pessoas dizem assim: pastor, meu casamento acabou. Mas por que acabou? Acabou porque não há mais amor. Então há esperança. Mas pastor, você não está entendendo? Acabou. Há esperança. Morreu. Há esperança. Porque Jesus ressuscita os mortos. Ele pode ressuscitar esse amor dentro do seu coração. Quando Jesus entra, o milagre acontece. O sobrenatural de Deus acontece. Nós precisamos entender que sem a presença de Deus, nós não somos nada. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor. O salmista, ele se rendia, ele se entregava por completo aos pés do Senhor. Nós precisamos fazer isso, amados, como servos, como filhos, como discípulos, como aquele que quer agradar o Senhor. Deseja a presença do Senhor ardentemente em seu coração. Não negocie isso de forma alguma. Não dê um passo sequer sem a presença de Deus. Moisés disse isso para Deus. Moisés disse isso para o Senhor. No momento em que o povo de Israel estava totalmente virado para a adoração aos deuses do Egito, porque eles tinham aprendido, eles tinham agregado aquela cultura na vida deles, tinham visto coisas maravilhosas. Deus fez coisas tremendas na vida do povo de Israel. Mas quando Moisés sobe ao monte, demora 40 dias para descer. O povo então vai lá e diz: Arão, faça um Deus para nós aí. Nós precisamos de um Deus. Porque esse Deus de Moisés, nós não queremos. Arão cedeu, pegou o ouro, jogou no fogo e fundiu aquilo ali, e se tornou um bezerro. E o povo entrou em festa, em orgia, em adoração àquele bezerro, dizendo: este é o nosso Deus. Moisés desce, vê aquela situação, 3.000 homens ao fio da espada,
Deus diz: eu vou destruir. Moisés diz: não, Senhor, este é teu povo. Depois de negociar tanto e falar, interceder pelo povo, Deus diz: tudo bem, mas uma coisa eu vou lhe dizer, Moisés: eu não vou com você nessa viagem. Acabou aqui, Moisés. Não vou. Um anjo vai com você. Anote bem, um anjo vai com você. Eu vou te dar a vitória dos seus inimigos. Anote bem, um anjo, a vitória dos inimigos. E vou te dar a terra prometida, aquela terra que eu prometi aos seus pais, que eu daria, vou te dar. É uma terra que emana leite e mel. Tudo isso eu vou lhe fazer, Moisés, mas eu não irei com você. A presença de Deus é inegociável. Não há nada mais valioso do que a presença de Deus. E Moisés entendia isso. E ele disse: Senhor, não me faça sair daqui. Não me faça dar um passo sequer, se o Senhor não vai comigo. Eu não vou. Irmãos, presença de Deus. Não faça nada sem a presença de Deus na sua vida. Eu creio que hoje é noite de nós nos render aos pés do Senhor. Nos render, nos humilhar e nos colocar diante do Senhor e dizer: Deus, assim como o salmista, assim como Moisés, assim como tantos homens de Deus, que desejaram ardentemente a tua presença, assim como Obed-edom, eu quero a tua presença, Senhor, porque a tua presença vale mais do que qualquer coisa. Do que qualquer coisa. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus.